Humana Ideia, com Fernando Moraes. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso Humana Ideia, o humano fazendo a diferença aqui na tela da Band+. O humano no espectro do protagon grego, sim, protagonista, aquele que não esmorece diante das adversidades, sendo sempre o protagonista da vida, do tempo e das coisas. E hoje, uma convidada muito especial, ela que é pesquisadora na área de arte, gente, produtora cultural e arte educadora, Juliana Troia. Que alegria recebê-la aqui. Olá, muito obrigada. Alegria minha de vir aqui compartilhar. E uma pauta especial, né, gente? Falar de arte, falar de cultura. Você sabe que o Humana Ideia, uma das propostas, né, que a gente pensou esse programa, e a Band pegou isso como um projeto dela também, é dar esses espaços. Espaço para falar de cultura, inocular a cultura, né, Juliana? Sim. Eu acho que nunca foi tão importante e oportuno a gente resgatar essa reflexão da importância da vida das pessoas, não é verdade? Sim, sim. Acho que a pandemia, inclusive, né, mostra isso pra gente. O que seria das pessoas se não tivessem a cultura como companhia naquele período? Verdade. Não Sim. é? E como também a tecnologia nos ajudou, né? Sim. De alguma forma, trazendo a cultura através desses espaços virtuais, né? Exatamente. E eu acho muito interessante, assim, que as pessoas, sobretudo da docência, né? Porque além de tudo eu sou docente também, às vezes os alunos chegam, os estudantes todos, mas a gente não fica sabendo onde tem cultura. E aí logo a gente começa a introduzir nas agendas, né? No sistema da arte. E esses alunos vão se transformando, porque eles começam a viver a cultura, né? Eles começam a fruir, a participar, a produzir culturalmente, e a pessoa vai mudando também. E vai descobrindo que isso está tão próximo deles, né? Eu acho que até por um histórico colonialista, né? Como todo país que foi colônia, e aqui no Brasil parece que isso é tão latente ainda, as pessoas acharem que cultura pertence só a um grupo societal, né? Sim. Então, o teatro é caro, só vai quem tem dinheiro, o cinema é caro, só vai quem tem dinheiro. E, na verdade, tem tanta coisa boa acontecendo nas periferias, né? Tem tanto arte educador, como você é uma arte educadora, como oficinas, que potencializa esses dons, essas habilidades que muitas vezes as pessoas acham que não tem, né, Juliana? Exatamente. E assim, a gente tem programação numa cidade como Campinas de segunda a segunda-feira. Programação cultural, não só no cinema do shopping, né, que é nas salas de projeção do shopping, no teatro. Também a gente tem, como você falou, em territórios diversos, porque são casas de cultura independente, são oficinas, muitas oficinas que hoje em dia, né, elas não estão só nos espaços da arte para arte, né, aqueles espaços que eram considerados para a arte da arte, mas sim, né, entrando em alguns territórios, em alguns espaços que eles têm uma multiculturalidade imensa e que são lugares que conquistam, inclusive, outras pessoas. Sim. Então, quem chega falando, né, bato muito nessa tecla, Campinas não tem cultura. As narrativas são essas mesmo, né? Sim. Campinas... E às vezes isso tem muito a ver com uma ordem econômica que diz quem pertence e quem não pertence. Então, outro dia um grupo de amigos falando, mas lá em Campinas, Fernando, a vida cultural não é meio esvaziada, né? Como se a vida cultural fosse essas casas mega, super, de espetáculos caríssimas. Como se a cultura só acontecesse nesses espaços. Com o mega famoso, com a mega famosa. E não é verdade. Não é. Campinas, ou só toda a região metropolitana, tem uma vida cultural muito intensa, né, Juliana? E você é prova disso, né? Sim, sim. Acho que assim, tanto em relação ao que eu mesma produzo, né, culturalmente, e são alguns espaços que eu venho trabalhando, como também, né, essa galera que está junto comigo fazendo produção cultural nesses lugares, porque não é só no lugar onde a gente está trabalhando junto, eles têm criações autônomas, independentes, fazendo as coisas acontecerem. Então, tem uma poetisa, por exemplo, que ela está aí lançando livro para poder comercializar e mostrar o trabalho dela, né? O outro está lá fazendo, organiza com um barzinho para fazer um sarau erótico, né? Outro... Então, as pessoas vão se articulando e vão criando, né? E vão formando coletivos ou criando uma rede de apoio que elas conseguem realizar produções incríveis. E assim, a gente está falando de um município muito grande, né?
com territórios variados e que as características culturais de uma região ou outra também são muito diversas. Sim, então é muito interessante que o jovem, por exemplo, do hip hop... Que diversidade linda, né, que tem isso, né? Linda! O jovem do hip hop, por exemplo, das regiões nordeste do município, tem características diferentes da região norte. Sim. Né? Ou da região central, né? Da região central. Então, e aí, dentro, você pega assim, por exemplo, o hip hop. É muito interessante porque tem a cultura do DJ, tem a cultura do MC, tem as rimas, tem as batalhas, tem a cultura da moda, o funk, as tranças das meninas, né? Uma cultura própria. Sim. Então, isso a gente está falando de uma linguagem da arte, de um tema dentro da arte também. Imagina quando a gente explora para dança, para teatro, para música em sua diversidade, né? Não só na música contemporânea ou popular, mas nas tradições. Campinas é riquíssima em tradição. Sim. Nas artes visuais, aí nas artes híbridas também, que hoje a gente trabalha arquitetura e patrimônio, gastronomia e experimentações diversas, né? Então, é muito rico, assim, é muito rico. Eu vejo não só a riqueza, eu vejo tantas belezas no que você está falando. Eu acabei de voltar de uma viagem, né, fora do Brasil, e aí eu vi um grupo, assim, de brasileiros que estava perto de mim, eu identifiquei, né, logo, né, porque um brasileiro fora é fácil identificar, mas é assim, ai, que bonito, vendo artista de rua. E aqui a gente tem tanto isso, as pessoas banalizam, né? Porque tá lá num país chamado, entre aspas, de primeiro mundo, é mais importante. Não é. Eu vejo quando eu falo de belezas, eu vejo belezas poéticas nisso, né? Sim. Você vai numa feira de artesanato, economia solidária, né? Uma pessoa que veio lá, porque Campinas tem gente, a região metropolitana tem gente do Brasil inteiro, né, Juliana? Tem. Aí traz ali uma prática como é que chama? De tear, né? Como é? Tear, né, que fala? Também, isso. Então, a avó ensinou lá na literatura lá do Nordeste, é muito legal você revisitar isso. Sim, e nesse processo que você falou, né, do decolonialismo, desses revisitamentos históricos importantíssimos, que, né, ainda bem que o Brasil, né, e a cultura tem feito muito, a gente tem olhado também para essas vozes que foram apagadas, né, para essas comunidades, esses grupos. Semana passada ainda estive numa oficina com a Alessandra Ribeiro da comunidade, né, do João Godito Ribeiro, da Fazenda Roseira. E lindo o trabalho dela com as plantas jongueiras, que eram tradições, né, do avô dela, tanto relacionadas ao jongo quanto às plantas que ela cultivava. E quando ela fala assim que ela sabe, por exemplo, escolher uma planta para presentear uma outra pessoa, é uma riqueza de uma tradição, uma sensibilidade, uma poética, né, que ela está trazendo, que isso está ali nas nossas práticas do dia a dia. E quanta memória afetiva, né? Carrega histórias, é muito legal. Histórias orais. Nossa, maravilhoso. Ô, Juliana, a gente vai para um rápido intervalo, não saiam daí. Nessa conversa boa, oportuna, importante e de interesse público, porque cultura, arte é de interesse público. Não é verdade, Juliana? Sim. A arte nos salva. O que seria da nossa vida sem a arte, não é verdade? Nietzsche já tinha nos apresentado esse aforismo lá no tempo dele. Por isso, ó, gente, não saiam daí. Humanideia, o humano fazendo a diferença. Volta já. Humanideia, voltamos já. Humanideia, com Fernando Moraes. Olá, estamos de volta com o nosso Humanideia, o humano fazendo a diferença, aqui na tela da Band+. Nessa conversa boa, oportuna, prazerosa, falando sobre arte, gente, com ela, Juliana Troia. Juliana com Y e Troia com Y também. A Juliana, gente, que é pesquisadora na área de artes, ela é produtora cultural e arte educadora. Aliás, eu queria falar dessa última, arte educadora. Que coisa bonita isso, né? É tão especial, né? É um trabalho, e eu acho muito importante, assim, que hoje em dia, vamos valorizar esse ofício agora, Juliana. Vamos valorizar. Porque a mediação cultural, esse trabalho do arte educador, ele sempre vinha, assim, no escalão parece que menor do que o artista, do que a arte. Sim.
E hoje em dia, né, até os próprios mediadores culturais, os receptores, né, nos museus, né, eles romperam com uma série de coisas, no sentido de não ter mais assim uma fala como se fosse uma guia, um roteiro pronto, né? Também romperam, fazendo uma certa crítica às próprias instituições, né, que tinham essa visão Sim. verticalizada do que era a opinião deles, apresentando para o público. Isso se rompeu. Então, hoje, quando você vai numa exposição de arte ou em qualquer outro evento cultural que tenha, né, essa recepção de público, o papel do arte educador ou do mediador, da mediadora cultural, Fundamental. eles fazem essa ponte, né? Não é um Sim. roteiro pronto, ditado. É uma ponte, inclusive, acessando e ativando o que interessa desse espectador, o que interessa desse público. Sim. Então, nesse caminho, né, hoje a gente vê projetos interessantíssimos, como, por exemplo, a Bienal de Artes de São Paulo, né, que é um dos grandes eventos de artes visuais do nosso país, colocando tanto a curadoria quanto os artistas e a mediação cultural, o papel do arte educador, no mesmo Sim, status. sim, Né? sim. No status da importância de que é um conjunto para receber o público. E público que a gente vem dizendo que cada vez mais real, não só seleto, né, Sim. daqueles que são iniciados na arte. Sim, sim. Então, isso é extremamente Entre os importante. iguais, né? Não, é um público diverso, né? Quando eu falo de arte educador, eu gosto muito de tudo que se envolve essa reflexão sobre o arte educador, porque ele conduz, né, um processo pedagógico também nessa busca de saber o que essas pessoas, de onde elas vieram. Exato. Uma coisa meio freiriana, né? De onde veio desse localismo, né? Sim. Que as pessoas carregam histórias, carregam historicidade, vivências. Exato. E quanta arte há nisso, né, Sim, Juliana? muito. Então, a poética da vida, né, das coisas reais. Apesar de a gente ter um trabalho assim que a gente costuma falar, que a arte e a educação ela não é pedagogizante, que a gente não tem o intento de explicar aquele trabalho. Perfeito. Né? Mas deixar, né, fazer provocações, trazer disparadores para que a pessoa possa, por meio, né, da sua própria identidade cultural, ela encontrar aquilo que faça sentido na vida dela. Quando eu falei do processo pedagógico, nem foi no sentido de ser pedagogizante, não é nem isso. É no sentido de extrair da palavra condução, que na etimologia da pedagogia, o ato de conduzir, mas é um aprendizado. Sim, Que as pessoas sim. reflitam sobre isso, entendeu? Que a arte, em qualquer escala, a arte por si só, em qualquer área da arte, em qualquer gênero da arte, ele é um processo de aprendizado muito forte, né? Exato. Muito intenso e muito potente. Sim, né? é incrível isso. Até tem um exemplo, né, prático, assim. Recentemente eu junto com uma colega, Ana Helena Grimaldi, a gente fez o educativo para a exposição do coletivo Coquir na Casa de Eva, um projeto lindo da Casa de Eva. E aí a gente teve o prazer, né, de estar ali com os artistas indígenas caigãs da região do Paraná. Olha, que legal. E eles nos trouxeram várias artes, assim, como se fossem alguns cestos que as pessoas... Cestos da cestaria deles mesmo, né? Que as pessoas pudessem mergulhar naqueles cestos como se fosse o retorno para o útero. E aí eles falaram pra gente que esse retorno simbolizava o quê? Uma revolta, e que eles, como indígenas, estavam fazendo uma revolta. Sim. Mas não era uma revolta braçal, uma revolta violenta. Sim, do conflito, era né? uma volta. Era fazer a volta novamente na história. Que bonito isso. Dando oportunidade de ouvir aquelas vozes que foram apagadas. Demais, lindo então, olha demais. como isso é aprendizado sem parar. É muito aprendizado, né? Eu sempre fico refletindo sobre isso, até na filosofia mesmo. O próprio Nietzsche, como eu citei há pouco aqui, eu sou um filósofo que sempre tem muitas referências nietzschianas, mas eu gosto muito desse olhar que o Nietzsche trouxe, que eu acho que é bem diferente de tudo que eu vi na filosofia, dessa indissociabilidade da arte com a filosofia. Não são coisas distintas. Sim, não. A filosofia eu faço filosofia observando a criação, porque o processo criativo que envolve a arte é o mesmo processo criativo do pensador. Sim, né? sim. Então, é o processo de observação, é o processo de inteireza, né?
se compreender as interesses que há naquilo. Não, e até nesse processo de arte e educação, quando a gente se propõe a fazer um trabalho desse, não é fácil. Porque você tem que considerar a filosofia, você tem que considerar os pensadores, a gente tem que estimular outros pensadores por meio das propostas que a gente cria. Então, não é uma coisa de você pegar o trabalho do artista e fazer como o artista faz. É você pensar sobre tudo aquilo, como o artista fez, o que a gente pode dar de oportunidade para que as pessoas, iniciadas ou não na arte, elas se estimulem a pensar, a criar, considerando o perfil delas, considerando o território que elas vivem, o recurso que ela tem. E às vezes as pessoas também falam assim, mas eu não tenho dinheiro para consumir arte. Mas tem tanta coisa gratuita. E os próprios museus aqui em Campinas são todos gratuitos. Então, quando a gente oferece tudo isso, a coisa mais legal do mundo é que as pessoas venham para o museu, venham para os espaços independentes consumir isso, porque essas casas estão cheias de propostas arte-educativas querendo receber e arte, o público. De fato, embrionariamente arte. Nós não estamos falando disso que geralmente se põe no espectro, de novo, desculpa a minha redundância, de uma ordem econômica que diz quem pode acessá-la e quem não pode acessá-la. Uma coisa meio indústria de adorno, sabe? Colocar a cultura dentro do processo industrial. Não é sobre isso. É espaços que realmente promovem a arte, né? Dentro de um contexto muito local. Cheio de riquezas, de belezas, né, Juliana? E você sabe que tem acontecido uma coisa muito interessante, né? Como os editais, os editais públicos, né, do Estado e até federal também, eles estão olhando para o interior, porque reconheceram que realmente tem uma potência muito grande. Muitos produtores das capitais, inclusive de outros países, procurando essa arte local, essa arte do interior e querendo fazer intersecções e fricções aí com esses troca trabalhos. De impressões, né? Sim, e entre municípios aqui do nosso interior. Então é muito lindo quando a gente vai para Itu, por exemplo, e ver tudo que está acontecendo lá, que a gente vai para Salto, Sorocaba, Presidente Prudente. Fala mais. Fala mais. Aqui da região, vamos falar da região. O que mais? Lugares ótimos, né? Sim, ótimos. O litoral também, Ubatuba, Praia Grande, Peruíbe, já existia essa cultura, não é que não existia, né? Que agora as pessoas estão olhando para elas, né? E muito bons produtores regionais que mobilizam bastante, inclusive politicamente, inclusive trazendo muitas conquistas para essa ala, né, de fazedores culturais, e assim a gente está conseguindo cada vez mais, né, que isso está ficando cada vez mais latente. Eu adorei essa expressão, fazedores culturais. Juliana, a gente vai para um rápido intervalo, não saiam daí, gente, nessa conversa boa, super oportuna, falar sobre arte e educação, o poder inoculante da cultura, né, Juliana? Humanideia, volta já. Humanideia, com Fernando Moraes. Olá, estamos de volta com o nosso Humanideia, o humano fazendo a diferença aqui na tela da Band+. Nessa conversa boa, gente, prazerosa. Eu ficaria aqui, numa vigília, final de semana inteiro, falando só sobre arte, cultura, com ela, Juliana Troia. Ela que é arte educadora, pesquisadora na área de arte, gente, produtora cultural, é curadora também de arte, né? Também. Tantas outras coisas, eu li o seu currículo. Eu teria que ter uma ideia inteiro para falar só sobre o trabalho da Juliana, né? Você que teve assim, eu fiquei encantado com isso, porque eu disse nos bastidores que eu tive um pouquinho de contato com o Marco do Vale. Sim. E tem que ser lembrado. Eu acho que tudo que se faz ainda é pouco para trazer de volta na memória das pessoas que o conheceram e de como a arte dele foi importante para o Brasil, né? Sim. E para o mundo também, porque ele tinha um nome internacional. Sim. Quem é Marco do Vale para as pessoas conhecerem? Sim, Marco do Vale foi um dos pioneiros da arte contemporânea do Brasil, né? Verdade. Ele ousou muito, ele problematizou várias questões da arte, inclusive da escultura, que era o grande objeto de estudo e de trabalho dele, né? Foi fundador do Instituto de Artes da Unicamp, uma das grandes escolas de artes do nosso referenciada. país. Ele junto com um grupo muito importante, né, daqui de Campinas.
Também na faculdade de arquitetura. Também na faculdade de Foi arquitetura. um dos idealizadores, Sim, né? Perfeito. E ele, infelizmente, né? Nós perdemos ele em 2018, né? Que foi acometido por um câncer. Nesta ocasião, então, eu já vinha estudando o trabalho do Marco, até porque a gente tem uma relação parental. Nossos pais eram primos, né? Da espanholada toda, da família. E aí eu acabei ficando, então, com o acervo dele. Na ocasião, eu já estava fazendo um mestrado sobre o trabalho dele, né? Que, como você falou, é importante. Tem as várias referências, as questões que ele trouxe, as várias gerações de artistas que ele formou, né? E não só de graduandos, mas de mestrado, doutorado, né? Pós-doutorado. Ele fez várias pesquisas, incentivou várias pesquisas também. E o Marco, ele deixou esse acervo, né, com uma série de coisas que a gente costuma falar com obras abertas. Então, para a gente continuar pensando sobre isso. Né? Então, tem trabalho que ele deixou e que até hoje eu estou realizando para ele. Como, por exemplo, a entrega do livro-jogo, do artista que ele fez, que era um livro... Ele, na época, também trabalhava com arte xerox. Então, ele fez várias reproduções desse livro, porque a reprodução era o meio de se fazer arte. E essa reprodução tem todos os conceitos do que ele vinha fazendo ao longo de 40 anos de trabalho. Então, ele deixa... Muita entrega, né? Entrega, exato. Teve obra que ele estudou a vida inteira, né? Ele foi realizando a vida inteira, estudando para realizar. Nome, como eu não quero ser redundante, mas, assim, referenciado, né? Na arte como um todo, né? Ele se tornou uma grande referência. Morreu jovem, né? Morreu jovem é muito legal, porque são dois espaços, então. Tem o Espaço Marco do Vale e o Instituto Marco do Vale. Isso. O Instituto Marco do Vale foi algo que a gente pensava já junto, em vida, né? Que era ele chegou a participar disso? Sim, foi uma elaboração minha e dele, no momento que eu estava já estudando o trabalho dele, que ele já vinha pensando, porque ele tem um arquivo imenso de todas as peças que precisaria dar conta, né? E o Espaço Marco do Vale é um espaço cultural do SEI Campinas, que é o Centro Educacional Santi Capriotti, que é um centro de proteção social, né? E a diretoria do SEI Campinas era muito amiga do Marco do Vale. Então, quando ele faleceu, eles já estavam com vontade, né, de ter um espaço cultural do SEI. Então, eles, numa casa, inclusive, antiga, ali no coração do centro, né, na Doutor Quirino. E, nessa ocasião, eles me perguntaram, né, o que eu achava de dar o nome do Marco para esse espaço e também fazer a curadoria. E aí, eu aceitei. Nossa, que legal esse espaço nasceu em 2019. Tão justo, né, Juliana? Isso, né? Justo, foi justo. Porque a arte do Marco, pelo pouco tive contato, eu disse que eu conheci ele pessoalmente, né, por 2 ocasiões. Muito gentil, né? Uma nobreza de alma, né? De um espírito bonito, né? E essa coisa da reflexão, né? Da arte contemporânea mesmo, que faz a gente refletir sobre o nosso momento, né? O que está acontecendo, questionar, né? Como tantas outras, né? Que a gente vê aí pelo Brasil, tantos artistas bons que promove a arte contemporânea com esses olhares de provocação social, né? E que legal que casou, né, essa experiência, né? Exatamente. A provocação social, essa questão da arte como possibilidade de mudança de vida, né? De transformação social e cultural. Então esse do SEI é o espaço. E o Instituto? E o Instituto, então, ele até há 2 meses atrás, ele existia virtualmente, fazendo algumas ações. O acervo todo estava abrigado dentro do SEI Campinas, né? Que sou muito grata por eles abrigarem ali. E agora a gente está abrindo um outro espaço que se chama Bacia Cultural, né? Com essa ideia mesmo de fazer uma baciada. Que legal. Que tá bacia. E não só por conta, né, dessa bacia que acolhe tudo, mas uma bacia que também tem a ver com os trabalhos do Marco, porque ele se utilizava, uma das problematizações uma bacia também que dá para fazer uma revolta. Uma revolta também, que são os vórtices que o Marco fazia. Legal. Tem um trabalho do Marco que chama Vórtice. Bem provocativo, né? Isso. E a
bacia era um objeto que o Marcos utilizava para fazer os trabalhos dele. Olha, então que tem uma legal. série dele que é toda com bacias de Conta a alumínio, história. aquelas bacias que a gente, Sim. né, que as mulheres lavavam as roupas ou que as crianças Sim. eram colocadas dentro para, né, então ele traz esse elemento. Nossa, quanto elemento aí, pra- afeto, né? Acolhida, pertença, Sim. né? Sim, Que e lindo. também assim crítica e também Sim. revisitamentos, né? O Marco era muito Exatamente. crítico. Sim. Então, a Bacia Cultural vem para também abrigar o Instituto Marco do Vale, para continuar as pesquisas em cima do trabalho dele. Sim, esse livro já é um projeto Esse voltado para livro- isso. Isso, esse livro. Vamos ver o livro aqui, ó. Ele é um dos. Ele tem aí Acervo, livro-jogo. livro-jogo com o Marco do Ai, que Vale. Então, nessa lindo. ideia de que o Marco também nos Sim. trouxe várias questões para Sim. arte, a gente construiu esse livrinho. É uma das formas de fazer. que legal. o Tem trabalho fotos, né? Tem fotos, tem Muito maquete, bom. a gente orienta a fazer maquete. É como se fosse assim uma cartografia da arte em cima do trabalho do Sim. Marco do Vale. Foi realizado a muitas Muito legal. mãos que conviveram com o Sim. Marco, alunos, né, como Cauê Garcia, Érica Burini. A gente trouxe um outro Uhum. artista também, o Bruno Novaes, a Ana Helena Grimaldi, que é uma grande parceira minha Uhum. nos processos de arte e educação. E esse livrinho, ele é focado para ensino médio. Que legal. Então, tanto E onde pode achar? Pelo Instagram do Instituto Pelo Instagram Marco do mesmo, Vale. para fazer aquisição. Isso. Vamos falar já aqui, vamos divulgar? Exato. O Instagram do Instituto. @Instituto Marco, sem S, Marco. do Vale, e Vale com 2 L's. 2 L's, Isso. maravilhoso. Ou com o meu próprio Instagram O também. seu Instagram. Isso, @Juliana com Y, Troia com Y também. E dá para conhecer todo o seu trabalho lá também, Dá. também como instituto, né? Como espaço também, Marco do Vale, que você Isso. coordena, né? Exatamente. Juliana, a gente está nos segundos finais. Eu ficaria aqui horas. Eu só até vou te fazer um convite, porque acho que a pauta merece. Você voltar aqui só para a gente falar do Marco do Vale. Poxa, Deste com trabalho, muito da importância que a arte dele tem. Ele já não está mais nesse tempo, mas deixou um legado que é Sim. importante para as novas gerações conhecerem o Exato. trabalho dele. Uhum. E ele merece toda homenagem que a gente possa, enquanto estiver aqui, né, também ofertar a ele. Então, assim, para a gente terminar aqui o bloco, terminar o programa, né? Eu quis deixar uma mensagem para as pessoas sobre a importância da arte e como isso pode nos ativar, né, para outras belezas da vida. Exato. Olha, eu acho que em todos os campos, em todas as linguagens, né, não só dentro desses espaços que são considerados para arte, a gente precisa se abrir para experimentar, Verdade. para vivenciar, para dialogar, inclusive para respeitar o que o outro está fazendo, o que a outra está fazendo, porque eu acho que é isso que é cultura. É isso. É respeito. Respeito à diferença, respeito à diversidade. Obrigado, viu? Obrigada a você Volte mais pela vezes. participação. É isso aí, pessoal. Pessoas como a Juliana Troia, com essa vivacidade, como a arte, né, nos faz experienciar, nos faz despertar talentos, habilidades, dons, potenciais, para que a gente possa sempre esperançar dias melhores. Humanideia, o humano fazendo a diferença, aqui na tela da Band, todo sábado, às 10 horas da manhã. Espero você.